Aleluia, maravilha. Mais uma lição que finda, né? Lição de número 26. A última lição dessa lição que foi bem proveitosa. Falo por mim, aprendemos muitas coisas nessa lição. E para os irmãos entenderem, nós aprendemos dois temas teológicos dentro dessa lição. Às vezes nós pensamos bem assim, pessoas pensam bem assim: eu nunca estudei teologia. Estudou sim. Dentro da EBT você está aprendendo teologia. Dentro da EBT você está entendendo a teologia. E aqui tem duas teologias, dois estudos teológicos. O estudo que nós aprendemos sobre Deus, a pessoa de Deus, que aprendemos na lição inteira, e o estudo da Bíblia, a bibliologia. Obrigado, pessoal. A bibliologia, que é um tema teológico que aprendemos também, entendemos mais sobre a Bíblia, esse conjunto de livros que é o nosso guia espiritual. Aleluias. E nessa lição aprenderemos o tema benefícios do estudo correto da Bíblia. Então nessa lição nós vamos entender os benefícios do estudo correto da Bíblia. O nosso textuário se encontra em Salmos, no seu número 119 e número 97, que diz bem assim: quanto amo a tua lei, e a minha meditação em todo o dia. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Verdade prática diz assim: estudar a Bíblia não é apenas lê-la. Compreenda, irmãos? Estudar a Bíblia não é apenas lê-la, dar suas lições preciosas para o crescimento espiritual, extraindo alimento para a alma. Olha só que maravilha. Então o estudo da Bíblia não é simplesmente a gente abrir a Bíblia, ler um capítulo e tá por... Não, ela é muito mais. Ela é aproveitar suas lições, é compreender cada versículo, cada palavra, o que Deus quer falar conosco naquela leitura. Então não é simplesmente ler e sair por ler. Acabei de ler um capítulo, acabei de ler um livro. Não, é você guardar no teu coração e entender o que Deus quis falar comigo dentro dessa lição que eu acabei de ler. Aleluias. E é um alimento, é extraído um alimento para a nossa alma. E extrair um alimento para a nossa alma é tão profundo, irmãos. É muito profundo. Porque a alma do homem, só Deus consegue alcançar. A Bíblia diz que a palavra é tão penetrante, que vai entre a divisão da alma e do espírito. Então é só a palavra que consegue alcançar a alma. Aleluias, louvado seja o santo nome do Senhor. A leitura diária se encontra em Hebreus, no seu capítulo 4, 12, que diz assim lá: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a nossa palavra. Provérbios, outra leitura diária está em Provérbios 1 e 2, que diz: eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, e a compreender as palavras que dão entendimento.
Aleluia. Salmos 119, 49 e 50 é a última leitura diária, que diz assim lá: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Aleluia. Louvado seja Deus. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Salmos, nos seus número 119, que vai do 11 ao 19. Eu vou pedir para os irmãos estarem lendo de forma errada. Hoje vamos fazer de diferente. As lições estão abertas? Glória a Deus. Então eu vou pedir para um irmão estar lendo o versículo 11, e aí outro irmão vai ler o 12, outro irmão 13, assim sucessivamente. Beleza? Amém? Quem estará lendo o 11? Eita, nossa amada. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluias. O 12. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Os meus lábios declarei todos justos na tua boca. 14. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Glória a Deus. 15. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. 17. Fez mais e bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. E para fechar, 18 e 19. Abre os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. E o 19 para fechar. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Aleluia. A palavra, irmãos, como eu disse, ela é proveitosa. É aproveitar as suas lições. Aleluias. E também é extrair o alimento para a alma. Cada lição que foi por cada irmão, olha só, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se nós levamos isso para as nossas vidas, é extrair da palavra do Senhor um rico tema. É uma responsabilidade. É guardar a palavra para quê? Para não pecar contra o Senhor. É isso que Deus quer que nós, quando leamos a palavra dele, entendemos. Por isso que o nosso escritor disse: estudar a Bíblia não é simplesmente lê-la. Porque não é simplesmente pegar um livro qualquer e ler. Não é chegar na escola, fazer a prova, passei, ok, próximo ano, e esquecer dos ensinamentos que teve no ano passado. A Bíblia é um ensinamento de todos os dias. Todos os dias você precisa guardar a palavra do Senhor no seu coração, para que não venha pecar contra Deus. Somos falhos, somos errantes, mas a palavra nos ensina. Aleluia, louvado seja Deus. Então, ó, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei, os teus preceitos meditarei, alegrar-me-ei nos teus estatutos, fazer bem o teu servo. Então são palavras de Deus para as nossas vidas, mas que precisam ser meditadas dia e noite, todos os dias da nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. Tem uma interação aqui que eu gostaria de ler, que diz assim: professor, enfim chegamos, ou melhor, alunos, professores, enfim chegamos ao final de mais um trimestre nas lições bíblicas. Durante
este período, estudamos duas doutrinas basilares, ou seja, doutrinas de base. A doutrina de Deus e a Bíblia. A primeira é chamada teontologia, ou teologia própria. E a segunda ocupou-se dos estudos de Deus. Essa primeira ocupou-se dos estudos de Deus e da sua obra salvífica. A segunda é a bibliologia. Investigou alguns temas importantes a respeito da formação e do valor das escrituras no mundo contemporâneo. Este trimestre foi uma bênção, e a nossa vida e a vida de nossos alunos, e somos instrumentos que Deus usou para abençoar. Glória a Deus. Orientação não estará. Tem orientação pedagógica que também é super interessante. Eu acredito que os irmãos leram, mas eu estarei lendo aqui para enfatizar. Ler não é decodificar sinais alfabéticos, mas é chegar à compreensão do texto. Semelhante ao eunuco, certos alunos leem, todavia não compreendem o texto. Atos 2, Atos 8, 30 ao 32. Há muitas formas de ler a Bíblia. A leitura devocional, o leitor busca o aperfeiçoamento espiritual e moral. Leitor introspectivo, a leitura exegética, o leitor quer entender a estrutura, o contexto, os objetivos do texto, que é o leitor analítico, é aquela pessoa que vai a fundo, que pesquisa. E tem a leitura didática, o leitor deseja saber das bases doutrinárias da Bíblia, é o leitor receptivo. Portanto, não basta apenas ler, é necessário estudar afinco a palavra do Senhor, a palavra de Deus. A introdução com a nossa palavra-chave, e a palavra-chave é estudo, que significa investigação ou pesquisa de algum assunto. Eu vou pedir para alguém, se puder, estar lendo esta introdução. Aleluia. Nesta lição, iremos enfatizar a importância do estudo dedicado das Escrituras. Estudar a Bíblia é muito mais do que aprendê-la. Na simples leitura encontramos alguns benefícios para a mente e para a alma, mas no estudo há maior aproveitamento do conteúdo e da mensagem exarados neste santo livro. Pode continuar os benefícios do estudo da Bíblia. O primeiro é crescer em conhecimento. Benefício no estudo da Bíblia: crescer em conhecimento. Todo crente necessita ler e estudar a Bíblia diariamente para crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Infelizmente, há em muitas igrejas crentes fracos, franzinos, raquíticos espiritualmente por falta de alimento, que é o conhecimento da palavra de Deus. Aleluias, amém. 2 Pedro 3,18. Alguém pode estar abrindo, por gentileza, e estar lendo. Aqui diz bem assim, irmãos, todo crente necessita. O nosso autor que escreveu esta lição, ele enfatiza, e isto é uma realidade. Todo crente cristão que crê em Deus e segue fielmente as tuas leis e as tuas palavras, ele necessita, há uma necessidade. O seu corpo, a sua alma tem necessidade. É preciso ler diariamente a Bíblia. Para quê? Aí ele enfatiza que para crescer no conhecimento. 2 Pedro 3,18. Antes, cresci na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória
assim agora como no dia da eternidade. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, antes crescei na graça e conhecimento do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Então, antes de tudo, antes de qualquer coisa, crescemos na graça e no conhecimento. Amém, irmãos? Amém. Aleluias. Só que aqui ele fala, infelizmente há muitas igrejas, crentes fracos, franzinos, raquíticos espiritualmente, por falta de alimento e conhecimento da palavra de Deus. E isso é uma realidade. Infelizmente, isso é uma realidade. E digo, é em todas as igrejas. Em todas as igrejas há pessoas que ainda não leem a Bíblia como de forma diariamente. Todos os dias vamos para os nossos trabalhos, quase todos os dias, né? Final de semana, mas melhor assim dizendo. Vou falar de outra maneira, vou tentar trazer uma explicação. Se você para de comer um dia sequer, seu corpo não fica fraco? Essa explicação eu já ouvi, eu acredito que todos já ouviram, mas eu vou repetir. Se você para de comer um dia sequer, o seu corpo não fica fraco? Fica fraco. É a mesma coisa o teu espírito, é a mesma coisa a tua alma. A tua alma, para estar forte no Senhor, precisa se alimentar da palavra do Senhor todos os dias. Então é todos os dias, assim como diz o nosso escritor, assim como enfatiza os pastores, assim como enfatiza os nossos líderes, todos os dias devemos abrir e meditar na palavra de Deus. Para o quê? Para que não estejamos fracos, raquíticos, franzinos, por falta de alimento do conhecimento da palavra. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Evitar as meninices. Quem pode estar lendo? Aleluia. Evitar as meninices. Quando os crentes não leem a Bíblia, nem tampouco a estudam, quase sempre portam-se como meninos espirituais. Daí porque há tanto emocionalismo nos cultos em muitas igrejas. Conforme afirma as Escrituras, tais pessoas, por não estarem fundamentadas na palavra, são levadas em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. É isso. Amém, glória a Deus. Olha só como é que o nosso autor desta lição diz: evitar as meninices. Irmãos, tem muito crente dentro da igreja que ainda é menino espiritual. E Paulo já afirmou sobre isso. Paulo já pregou sobre isso. Aleluias. Ele já falou que tinha que dar leite ao invés de mocotó. Que as pessoas ainda estavam tomando leite quente, ao invés de algo mais forte, de uma comida mais pesada, de uma pregação mais forte, aleluia, que fortifica e não que amansa. Porque com criança a gente fala mansinho: ô meu filho, vem cá, isso, aquilo, para não assustar. Mas com adulto a pregação tem que ser mais forte, porque adulto ele já tem um tempo de vida, ele já tem um tempo de experiência. O crente adulto, ele já tem um tempo de experiência na casa do Senhor. E como é que ainda tem que receber palavras mansas, cuidadosas? É claro que existem pessoas que têm pouco tempo na casa de Deus, que ainda está no aprendizado
de ser um cristão. É isso que Paulo enfatiza a essas pessoas que são pouco tempo, mas as pessoas que têm 5, 10, 15 anos e ainda estão vivendo, estão sendo crente menino, que não obedece à sã doutrina, que não obedece à palavra de Deus. Aleluia. Paulo vai e prega contra essas pessoas que não respeitam a palavra de Deus, que não seguem fielmente as leis do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Diga, minha irmã. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação que o pastor falou algo assim sobre o estudar da palavra. Temos que ler, estudar, inspirar sim na palavra do Senhor. Mas só que o homem, o ser humano, está estudando tanto a palavra, está arrotando os conhecimentos, tem muito conhecimento, mas não coloca em prática no espiritual. Coloca só em prática no eu, no da terra, eu aqui. Acaba olhando para o próprio eu. Aí o que acontece? Vive, aí se exame, né? Coloca aquele conhecimento mesmo nas pregações, no dia a dia ali, só de boca para fora. Mas não tem uma estrutura para suportar o que a vida está ali, querendo ou não, é o Senhor, né, que acaba permitindo algumas coisas acontecer no nosso dia a dia para suportar o que a vida está aí nos proporcionando, que às vezes é um sofrimento, é um vento, é uma alegria. Às vezes as pessoas não têm estrutura para... Evangélicos aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem um texto que Jesus ele chegou a pregar durante um dia, e são 3 capítulos que ele ministrou essa palavra. Estavam todos ali, judeus, saduceus, várias pessoas só a questionar Jesus. Jesus pregando duro, Jesus pregava duro sem dó nem piedade, porque era a verdade. E chegou um certo momento que todos saíram da presença do Senhor, porque não aguentaram mais as palavras de Deus, as verdades que o Senhor estava a dizer. Então todos saíram da presença de Deus, não aguentaram a verdade, não aguentaram a palavra dura, não aguentaram o mocotó. Então Jesus vira para os seus discípulos e fala: e vocês não vão embora não? Os discípulos, saciados pela palavra de Deus, dizem assim: para onde iremos nós? Ou melhor dizendo, para quem iremos nós? Tem palavras de vida eterna. Aleluia. Então, nós quando recebemos a palavra do Senhor, mesmo que for dura, receba, porque é de Deus. É para nos fortalecer, é para nos enriquecer, é para nos estruturar, para mantermos firme, com os pés no chão, na rocha que é Cristo. Aleluias. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a nossa palavra, a palavra do Senhor Jesus, ela é viva, ela é eficaz. E para nos fortalecer contra, aqui diz a lição, enroda por todo o vento a sã doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia, que enganam fraudulosamente. Chegará o tempo que haverá muitas pessoas que enganarão fraudulosamente, se nós não meditarmos nessa palavra dia e noite e andar com ela, vivendo ela, assim nós ficaremos firmes, estaremos fortes. Aleluia. O pastor quer dizer alguma coisa? Eu vou mais além desse texto que você acabou de falar aí. Maravilha. O texto e o contexto da Bíblia, quando Paulo está caracterizando como meninos da fé,
e trazendo para o contexto diário e atual em que vivemos, num contexto geral, nós temos duas classes de pessoas. As duas classes, podemos dizer, não sei se dá para caracterizar como menino, porque muitas das vezes a maioria do pessoal que nós vê hoje conhece a Bíblia, e às vezes não é pelo fato dele ser menino, é porque quando tem alguma parte na Bíblia que está mexendo com o teu ego, que está vindo de encontro a ele, para corrigir ele do que ele está e falar com ele que aquela conduta, a maneira dele viver está errada, ele não quer aceitar. Ele está querendo pegar o que está na Bíblia, só o que beneficia ele. Aquilo que é para fazer mudar de direção, ele não quer acatar isso aí. Aí nós pegamos e olhamos lá na Bíblia, Jesus falou assim, ó, compará-lo-ei com um homem insensato que tem a casa na areia, e também vou comparar com aquele que construiu sobre a rocha. Só que nesse mesmo texto nós vamos ver que tem uma condição. Jesus compara aquele que colocou a casa, é notório que todos os dois, tanto o que faz a comparação da casa na rocha como na areia, todos os dois é conhecedor. Porém, o que constrói sobre a rocha é aquele que ouve e pratica. Então não basta tão somente ouvir e conhecer. A Bíblia vai enfatizar e vai dizer que a letra mata. O conhecer demais da palavra, aqui entra aquela parte. Eu conheço demais, então eu posso tirar aqui o que vai me impedir de eu viver a minha vida. E nós esquecemos que para viver a vida com Cristo, a vida de renúncia, Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aqui entra a renúncia, eu renunciar ao meu eu. Mas no contexto geral, nem todo mundo hoje quer renunciar. Eu quero pegar só a parte boa da Bíblia e aplicar em mim para me beneficiar. A parte que eu preciso renunciar ao meu querer, eu não estou disposto a fazer. Infelizmente, são essas pessoas que nós temos, na hora de evangelizar, a maior dificuldade de tê-los de volta. Tem muitos aí enfiados nas drogas, nas bagunças do mundo, que infelizmente sabem demais. Eu já fui pastor, já fui teólogo, já fui isso, fui aquilo. Dita a palavra de capa a capa para você, porque o coração está fechado. Ele sabe até demais, te ensina, te explica, te dá pautadamente, e ainda dá autores que têm ensinamento, mas não abre o coração para a palavra que tanto ele sabe. Mas eu vejo, sabe o quê? Os dons do Espírito. Porque quando nós estamos vivendo mesmo, pegando para o nosso espiritual, ali vem os frutos do Espírito. A mansidão, o amor, mas é tudo de bom. Aí o que acontece? O ser humano acaba tendo esse conhecimento, né? Estudo mesmo, curso disso, curso daquilo, vou levar a palavra na igreja tal, no dia tal, tem que ser no domingo, não pode nem ser no meio da semana, aquela coisa toda. Aí o que acontece? O dom do Espírito, os frutos do Espírito vai deixando de lado. Aí o que acontece? Eu já vi casos de uma pessoa simples, uma irmã simples, com 2 dentes na boca. 2 dentinhos na boca, não foi, amor? Essa irmã, quando pegou no microfone... A irmã, quando pegou no microfone... Olha, pensa numa presença gostosa. Deus, aleluia. Pensa numa simplicidade, numa humildade. Porque tem pessoas que acabam esquecendo essa palavra, Exato. a humildade. Entendeu? Tem pessoas que sabem demais que infelizmente acabam esquecendo a humildade. Soberbo, né? Isso, se torna soberbo e esquece a humildade de saber que quem é grande é Deus e não é Ele. Aleluia. Aleluia. Pode dizer, irmã Lília. Glória a Deus. É muito interessante essa passagem, por exemplo, ela é muito boa de estar se estudando. A palavra do Senhor, ela diz que dentro da casa do Senhor tem aqueles que comem carne e aqueles que comem legumes. Isso ele já está fazendo uma separação
entre pessoas dentro da própria igreja. Então significa que quem come a carne, ele come coisas nutrientes. E ele come verdura, nós sabemos que toda pessoa que é vegetariana, alguma coisa assim, ela tem um déficit de deficiência no organismo. Ou, quero dizer, ele precisa de alguma coisa mais forte. Só que o Senhor fala que nós temos que respeitar. Mas, no entanto, ele tem que estar misturado para sentir a necessidade de quando o seu organismo, quando esse déficit, por exemplo, de ferro. Tem pessoas que têm déficit de ferro, não é assim? Come de tudo, mas existe déficit de ferro. E quando ele não se alimentar de ferro, ele não sai da sua enfermidade. Então eu quero trazer para nós hoje que essas pessoas que comem legumes, essas pessoas que pela palavra diz que é um pouco mais fracas, elas precisam entender. Elas não são piores nem melhores, mas elas têm que estar misturado para que no momento do déficit ela possa entender que ela necessita receber essa feijoada que veio do céu. Entender que ele precisa de algo mais forte para a tua vida. E olha, irmão, espiritual não faz jejum, tá? O lado espiritual não faz jejum. Pode comer tudo, pode engordar, entendeu? No espiritual você não faz jejum, não. No corpo físico, ok. Se você extrapolar, é uma coisa. Mas no espiritual, ler essa palavra sem cessar e sem se cansar, ela não faz jejum, não. Pode engordar o espiritual com a palavra do Senhor, que você vai estar firme em Cristo. Vamos continuar? Amém? Meditação, terceiro tópico. Diz bem assim: quanto amo a palavra, amo a tua lei e a minha meditação em dia e de noite. Salmos 97, 119, 97. Como vemos, o salmista tinha prazer em ler e meditar na palavra de Deus. Meditar é uma atitude interior de reflexão, ponderação e exame daquilo que estamos pensando. Hoje, com a agitação da vida moderna, é muito difícil refletirmos habitualmente. Certo dia, o meu sogro, o irmão Charles, falou um negócio para mim que hoje eu levo para a minha vida. Ele falou uma situação bem assim, no quesito da meditação. Ele falou: se você não consegue ler a palavra todos os dias, mas é necessário meditá-la todos os dias, lembra-se de um versículo só e fica matutando aquele versículo durante o dia todo. Fica matutando esse versículo durante o dia todo, que através desse versículo o Senhor vai falar coisas profundas para você. E isso eu guardei. Essa situação eu guardei. E todos os dias da minha vida, quando eu não consigo pegar na palavra, ter um tempo com Deus, ter um tempo com a palavra do Senhor, eu fico nessa... Lembro-se de um versículo, Provérbios tal, Salmos tal, e fico meditando. É o síndrome da vaca, eles falam, que é o remoer. Isso. E fico meditando. Irmãos, como é maravilhoso. Olha, Deus fala coisas profundas. Profundas. Porque quando você medita num versículo, o Senhor abre um leque para você que faz te lembrar de quase toda a palavra, aquilo que você já leu. Deus te abre um leque assim, ó filho, você meditou nesse versículo, mas tem esses, e tem esses, e tem esses. Então é a área da meditação, é onde o Senhor fala: medita nela dia e de noite. Mesmo que você não tirou um tempo de abrir aqui um versículo e ler e meditar enquanto lê, faz isso. Faz isso que o seu dia vai se tornar melhor. Aleluias. Faz isso que a presença do Senhor vai estar contigo, vai andar contigo, vai te ensinar, vai te instruir. Através de um único versículo só, Ele vai abrir um leque para você entender partes da Bíblia que você nem compreendia, a profundidade da palavra do Senhor. Aleluias. Prevenção. Precisamos ter a palavra de Deus escondida em nosso coração
para não pecarmos contra o Senhor. Isso diz em Salmo 119, versículo 11. Um dos fatores mais contribuem para a queda do crente é a falta de prevenção. Orar, Mateus 26, 41, ler e estudar a Bíblia, de maneira que o coração e mente fiquem saturados ou preenchidos da palavra de Deus. São atitudes preventivas, imprescindíveis para vencermos todas as sutis tentações do maligno. Irmãos, isso aqui é um fator muito importantíssimo. Quando você preenche a tua mente e o teu coração com a palavra de Deus, Satanás não te derruba. Glória a Deus. Inimigo nenhum te derruba. Só basta você preencher todas as lacunas da tua mente e do teu coração. Existe um ditado que fala bem assim: mente vazia. Glória a Deus. Então, se você tem a mente vazia, é espaço escancarado para o diabo fazer qualquer coisa na tua vida. Mas se você preenche a coração com a palavra do Senhor e vive ela, Satanás não te derruba, não. Tu dá uma surra no teu inimigo, mas bem dada. Aleluias. Então, preencha todas as lacunas, preencha toda a tua mente e o teu coração, que é a prevenção. Aleluias. Glória a Deus. A sinopse do tópico diz assim: os princípios, benefícios de estudo da Bíblia são crescer em conhecimento, evitar as meninices, meditação e prevenção. Então guardem esses princípios. Aleluias. Como estudar a Bíblia? Alguém pode estar lendo com atitude espiritual e humildade. A partir de humildade pode estar lendo, por gentileza. Humildade. O estudioso da Bíblia deve curvar-se com humildade diante de Deus. Paulo diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos. Aleluia, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Glória a Deus, aleluias. Então, o primeiro tópico com atitude espiritual, existe dois tipos de atitudes para você estudar a Bíblia. E dentro desse primeiro tipo de atitude, que no caso é a atitude espiritual, tem 3 tópicos para você entender e como estudar a Bíblia do lado espiritual. O primeiro é a humildade, aquilo que a gente estávamos falando. Se enriquecer da leitura da palavra do Senhor e se enriquecer de sabedoria, de conhecimento, mas contudo com humildade. Não deixe subir para a cabeça. Quando sobe para a cabeça e você acha que eu sou o sabichão, eu sei de tudo. Tem gente que eu já ouvi falar: ah, não preciso ir na EBT. Não, eu já sei demais. Esse não sabe nada. Não se ensina sem primeiro sentar. No Brasil, eu já ouvi isso. Ah, não preciso ir na escola bíblica dominical. Não, eu já sei demais já. Eu sei a Bíblia, já conheço a Bíblia. Já estudei, eu estudo em casa. Tá? Amém. Fica então nos seus estudos aí. Só que a pessoa não sabe nada. Sabe nem a metade se deixar. Aleluias. Então, o primeiro tópico, irmão, é a humildade. Conheça a palavra, estuda a palavra, mas saiba, quem é maior que você é Deus, você não é maior que Deus. Amém, igreja? Amém. Segundo tópico, fé e oração. O que? Deixa eu só... Pode enfatizar. Aqui, a humildade, eu acho interessante que a pessoa lê a Bíblia, aprofundar na Bíblia, conhecer, né? A humildade tem que ser, porque quanto mais você estuda a Bíblia, quanto mais você se aprofunda, mais perto de Deus você fica. E quanto mais perto de Deus você está, mais subido você é. Entendeu?
Então, quando a pessoa deixa soberba, né, isso já não faz parte dos planos de Deus. Às vezes a pessoa, você vai cumprimentar, às vezes ela tem você ali que quer, não, eu conheço mais que tu, despreza. E isso não parte do princípio bíblico. Porque quanto mais perto de Deus você está, mais simples, mais humilde você é. Porque Deus sempre foi humilde. Aleluia, é isso aí. Deus sempre foi humilde. Eu gostei dessa última frase. Deus sempre foi humilde. Eu acho assim tão bonito também, quando você percebe que a pessoa ela tem sabedoria, né? Que sabedoria não é conhecimento, é a forma de lidar com as situações. Por exemplo, eu acho tão bacana quando você vê um professor ou uma pessoa que você sabe, né, o patamar dele, mas quando ele ouve uma pessoa que está tentando, está aprendendo, e ele chega no fim e ainda diz, olha para aquela pessoa e diz assim, olha, você está indo no caminho certo. É desse jeito e você vê o que Deus vai fazer. Tipo assim, dando honra, mostrando para aquela pessoa que ela é capaz, que ela vai conseguir. É porque teve a humildade de lembrar que ela passou por aquele momento, pela mesma, né? situação, porque eu falo sempre, aprender não é fácil. Ontem eu estava meditando isso, ontem eu estava meditando sobre isso. Como as pessoas hoje têm uma mente preguiçosa, principalmente agora no século XXI. Hoje, por exemplo, as pessoas têm uma certa preguiça de querer aprender. As pessoas hoje têm dificuldade de abrir o coração, pastor, para tipo assim, entender, eu preciso mais, eu preciso conhecer mais, mas o conhecer não é para mostrar para ninguém que eu sei mais, é conhecer mais para me capacitar para as coisas que virão sobre a minha vida, que virão no meu dia a dia, que virão sobre o meu ministério. Hoje, se você falar assim, fulano, vamos fazer isso, ou fulano, lê esse livro aqui que vai ser interessante para você, você pode ter certeza que o livro vai dar poeira, a Bíblia vai dar poeira. Se abrir aqui uma aula ou uma especialização, por exemplo, de pequenos pregadores, especialização para mulheres, as pessoas correm de aprender. É incrível que pareça. Coloca desculpa no tempo, põe a desculpa nos afazeres e acaba, sabe o quê? Acontecendo como aconteceu no meio do povo de Oséias. Morrendo, se perdendo por falta de conhecimento. E isso é realmente triste. Eu contando uma experiência da minha parte, eu fiz o curso de teologia, tinham 40 alunos, a gente terminou com 12, durante 3 anos, terminamos com 12, menos da metade. Isso é em todo lugar. Então foi um baque tanto para o professor, que começou a ver os alunos indo embora, e são situações que pesa, irmãos, pesa. Quando você pega para aprender a palavra do Senhor e estudar, o inimigo vai aumentar seus métodos de te derrubar. Se você não se manter firme no aprendizado, você para, você estaciona. E muitas pessoas começam, têm o intuito de aprender, mas o lado espiritual é pesado, é forte. Sabe por quê? Eu vejo assim, é porque que não dá tanto. Nós, às vezes, podemos fazer uma faculdade de 5 anos. Hoje, para você fazer algum curso, no mínimo é 4 a 5 anos. Ainda vem a especialização, mais 5, 10, é que vai dar dinheiro. Aí, a Bíblia, vamos estudar, mas para investir mesmo, é para eu dar aula, para eu tirar ali um pouco o meu ordenado. Infelizmente é um pouco. Verdade, isso é verdade. Mas nesse contexto, igual, por exemplo, se você for fazer uma faculdade, por exemplo, de teologia, ou qualquer outro tipo de faculdade que é mais conhecimento, irmão, não vai atrás de caçar dinheiro. Entendeu? Aquilo lá é para você ter conhecimento. Eu fiz o curso, mas para mim foi como conhecimento.
Não foi no intuito de vou me tornar um professor. Tanto que o meu professor falou: Ilquias, tu quer entrar na equipe? Ele falou comigo, só que eu precisava de entrar numa faculdade. Eu precisava fazer a faculdade para entrar na equipe dele e se tornar professor da escola de teologia que ele formou. Tem 12, 15 anos, se eu não me engano. Ele já tinha 2 professores, ele viu isso em mim e queria. Mas o meu interesse não era fazer daquilo uma profissão, era conhecimento da palavra do Senhor. E isso acontece também em outras faculdades e tal. Quer dizer alguma coisa? Aqui, meus irmãos, nesse quesito de estudar a Bíblia e entender a Bíblia, nós temos as 2 linhas de raciocínio. Nós precisamos entender, precisamos aprofundar que quando eu começo a meditar na Bíblia com o intuito de eu crescer na graça e para herdar o céu, eu preciso estar consciente que o inimigo vai se levantar também para que a minha mente não seja clareada. O que Jesus falou? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é o intuito do inimigo deixar que ninguém se liberte. Libertar do quê? Da sua exaltação, da sua arrogância, do seu eu. E automaticamente eu começo a estudar a Bíblia, esses quesitos que me faz afastar de Deus, eu vou começar a ver que eles vão começar a sair de mim. Porque eu estou começando a conhecer a verdade. Quem é a verdade? A verdade é o verbo. Quem é o verbo? O verbo é a palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Então, querendo ou não, quando eu começo a aprofundar, é por isso que a Bíblia, nós nunca vamos chegar ao pleno conhecimento de Deus. A Bíblia é clara, categórica em dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer quem é Deus. Eu nunca conheço Deus no limite. Quanto mais eu conheço Deus, isso é que nem uma fonte de água mineral. Inesgotável. A água mineral eu não vou achar a água cristalina, o teor de aprovação dela, cavando ali 10 metros, 5 metros. Quanto mais eu profundo, é tanto que um poço para nós pegar uma água pura, mesa e cristalina, é 20, 30, 40, em algumas situações até 50, 100 metros. Desse mesmo jeito é com a palavra no sentido espiritual. Toda aquele que aprofunda na palavra, não tem vento de doutrina falsa que leva ele. Aleluia! E eu preciso ter consciência que eu só irei identificar o falso se eu conhecer o verdadeiro. E todo mundo que conhece a oliveira verdadeira não tem falsificação, não tem profeta falso, não tem pastor falso, não tem ninguém falso que vai tirar ele do caminho, porque ele conheceu o verdadeiro e aí fica fácil de identificar o falso. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, prossigamos e... Diga. Posso colocar uma colocação aqui? Pode. Também, quando a gente vai estudar a Bíblia Sagrada, se formos estudar para crescimento espiritual da graça, para nosso conhecimento aproximar mais de Deus, devemos focar em alguns livros específicos da Bíblia. Porque existe aquela pessoa que ela diz assim: eu leio a Bíblia todo dia. Ela não lê a Bíblia, ela caça a mensagem para pregar. Principalmente no Brasil a gente vê isso muito no novo convertido que vira pregador muito rápido, não tem? Que eles, né? Então, assim, é a questão da meninice que a gente fala. Porque se você vai ler a Bíblia para você ser edificado, para você aprender ali quando você vai trabalhar com o novo convertido, você não coloca para ele ler histórias bíblicas, você coloca para ele ler provérbios. Porque ali em Provérbios está ensinando até que a gente falar, a gente responder antes do outro terminar de falar, é o quê? É errado. Não pode. Cheia, não pode. Então ali tá a lei do Senhor. Ali está instruções para nós levar não só para a nossa vida espiritual, mas para o nosso dia a dia. Como administrar o nosso dinheiro. Se você vai ler ali os livros de Paulo, né, que é Coríntios, Romanos, Efésios, os livros, como lemos agora na Bíblia, vamos ver ali, a gente quando está lendo aqueles livros, a gente vai lembrar de situações que acontecem dentro da casa do Senhor, porque ali o apóstolo Paulo está fazendo o quê? Ele está advertindo as igrejas, se ensinando como as igrejas deveriam se comportar. Então ali você vai ver ali, quando o apóstolo Paulo vai falando ali, vai
vai dizendo em Timóteo ali como o obreiro deve se comportar, que o obreiro deve ter humildade, que o obreiro deve ter isso, o obreiro deve ter aquilo, você vai lembrar, opa, você vai automaticamente, o seu cérebro vai encaixando aquilo na igreja que você congrega. Então, assim, existe uma diferença, porque muitas vezes, quando falamos em ler a Bíblia, pensamos assim, não, você pode ler qualquer livro lá, lê a história de Zaqueu. Mas talvez a pessoa vai ler a história de Zaqueu e ela não vai entender nada, ela vai dizer o quê? Esse homem subiu em cima de uma árvore e pronto. Mas se você coloca ele para ler Provérbios, ele vai entender. Se você coloca ele para ler Eclesiastes, ele vai entender. Então, assim, quando a gente quer crescer, se aproximar mais de Deus, a gente tira um pedacinho do nosso dia para aprender. Lá em casa, quando nós fazemos culto doméstico, eu sempre falo com Deus, eu gosto de escolher esses livros, os livros que ensinam como a gente deve se comportar, e não aqueles livros de história bíblica, porque os livros da história bíblica, não que eles não nos agregam, eles nos agregam também, mas dentro da igreja a gente vemos eles no domingo, vemos na quinta-feira, quando alguém vai pregar, e Deus fala conosco através dessa história bíblica. Mas, quando vamos fazer um culto doméstico, Carol precisa ouvir sobre, por exemplo, outras coisas que são mais específicas que Deus fala, né? Tem gente que não sabe que tem isso escrito na Bíblia, que você comer de boca cheia é horrível, é abominável você comer de boca cheia, e tem isso na Bíblia. Amém, glória a Deus. São formas, né, de ensinamentos. Então, irmãos, para fecharmos aqui, já deu o nosso horário, eu vou estar dando uma passada rápida aqui. O segundo tópico do nosso primeiro tema, como estudar a Bíblia com atitude espiritual, diz bem assim: a fé e oração. O estudioso da Bíblia só poderá extrair dela lições aplicáveis à sua vida se tiver fé. Então, você só vai extrair coisas que vai te edificar, te fortalecer para a sua vida se você tiver fé na palavra do Senhor. A oração e a fé são as chaves que abrem a porta da percepção da verdade emanadas da palavra de Deus. Santidade. A Bíblia determina que devemos ser santos em toda a maneira de viver. 1 Pedro 1,15 enfatiza isto. A leitura e o estudo da Bíblia devem levar o estudioso a não pecar contra Deus. Salmo 119, 11 enfatiza isso. Se santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Segunda atitude, a atitude intelectual. Primeiro é o método. O método simples, porém eficaz de leitura bíblica é seguir uma tabela de leitura que se encontra em muitas Bíblias. Outro método também simples é ler 3 capítulos por dia, de segunda a sexta, e 5 capítulos nos domingos e feriados. Segundo método com atitude para você crescer no intelectual. Anotações, irmãos. Ao ler um texto bíblico, o estudante ou o estudioso deve ter o hábito de destacar certos aspectos relevantes que observa. Poderá sublinhar o que lhe chama a atenção e poderá anotar à margem termos ou frases que são significas no estudo, ou ter uma caderneta de anotações. Olha só, minha igreja, essa Bíblia aqui foi na época em que eu estudava teologia. Então, boa parte desta Bíblia aqui tem anotações minhas. Boa parte dessa palavra aqui tem anotações que eu fiz, marquei, achei importantíssimo
Porque se por acaso um dia trouxeram uma mensagem através disso, ou qualquer pessoa trouxer uma mensagem através disso, eu vou estar vendo a minha Bíblia e perceber, é isso aí eu já estudei. Isso aqui também aprendi. Glória a Deus por isso. Então, é o que você, se você for tirar um tempo, eu tenho muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade para ler a Bíblia toda. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade para parar e ler a Bíblia toda. Porque eu começo a ler o capítulo 1 de Gênesis, e eu fico bem assim, tá, no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio, o que significa princípio? E terra. E o que significa a palavra Deus? Mas criou é o que? No hebraico e no aramaico. Então, eu nunca vou conseguir ler a palavra toda. Eu não tenho essa facilidade de alguém pegar a Bíblia e começar a ler. Então, eu sei que princípio significa Bereshit. Eu sei que criou significa Bará. Eu sei que é Elohim. Então, são coisas que você vai aprendendo. São coisas que a curiosidade da palavra, da profundidade, vai te instruir. No versículo 3, Deus disse: haja luz. Só que no versículo 10, desculpe, no versículo, deixa eu dar uma olhadinha certinho, versículo 16, porque no versículo 3 disse: haja luz, e houve luz, sendo que no versículo 16 Deus criou os luminares. De onde é que vem essa luz? Então, são coisas que quando você vai estudar a palavra do Senhor, te cria dúvida. Eu, particularmente, não consigo ler com facilidade sem ter essa curiosidade. Então, se eu fosse parar para ler, eu teria que, na verdade, não só ler, estudar ela toda, do princípio ao fim. E para isso, irmãos, pode guardar tempo aí, 3, 4, 5 anos. E olhe lá, se não vai precisar da sua vida toda para você estudar a palavra do Senhor e ainda não receber todo o conhecimento que nela tem. Aleluias. Então, anotações te ajuda com atitude intelectual. E para finalizar, observar as regras de interpretação bíblica. Os estudiosos da Bíblia podem conhecer as regras de interpretação bíblica e adquirir um bom livro hermenêutico. Então, sejam muito atentos. É um ponto também muito interessante. Sejam muito atentos na hora de interpretar a palavra do Senhor. Já existiam muitas pessoas que erraram na interpretação e ainda erram. Então, adquira, assim como diz o nosso professor aqui, o nosso autor desta lição, adquira um livro de hermenêutica. Ele vai te ajudar, sim, a entender e interpretar a palavra de Deus. Peço perdão pelos 5, 7 minutos e eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.